Olá, boa noite. O pessoal vai chegando aqui, que daqui a pouco a gente começa uma conversa, eu e a Adriana Madazio, sobre teatro para infância e juventude. A Adriana já está por aqui, e aí a gente vai dando esse tempinho para todo mundo chegando. E o Mandrare chegou por aqui também. Deixa eu colocar aqui embaixo, então, o título de nossa conversa de hoje. Pessoal, boa noite a todo mundo que está chegando por aqui. Hoje a gente está dando prosseguimento e continuando mais um Sesc Santo Amaro Convida. E nessa ação nós estamos conversando com os professores de teatro do Sesc Pernambuco, trocando nossas experiências, falando um pouquinho dos processos, dos procedimentos que a gente já vivenciou, partilhando essa vivência. A ideia um pouco dessa conversa é a gente refletir nesse momento que a gente está revendo quais vão ser nossas práticas para os próximos semestres, é, a partir do que nós já fizemos, a partir do que nós temos criado, que é a partir da expertise que a gente vem desenvolvendo, como a gente prosseguir, né? Então hoje eu e a Adriana Madazil, que é professora de teatro lá do Sesc Casa Amarela, é arte educadora também, a gente vai conversar sobre teatro para infância e juventude, né? Os trabalhos que a gente realiza com criança e os trabalhos que a gente realiza para criança. Deixa eu já convidar a Adriana aqui. A Adriana pode chegar, vai chegando. Oi, Rô. Tá me Adriana, ouvindo? boa noite. Boa noite. Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem também. Te Estou te vejo ouvindo bem. bem. A imagem está boa. Tem o pessoal chegando. E aí é isso. A gente hoje está conversando sobre teatro para infância e juventude. Ao longo a gente tem, essa é a quarta quinta-feira, né, que a gente está com o Santa Mara Convida. E aí, nas primeiras conversas, a gente conversou sobre formação do ator, formação da atriz, né, e alguns aspectos relacionados a isso. Hoje a gente conversa sobre teatro para infância e juventude. Na próxima semana, a gente vai conversar sobre teatro e terceira idade. Ainda vamos ter a relação do teatro com a cidade. A gente ainda vai conversar sobre processos criativos, processos pedagógicos. Então, próximas quintas-feiras tem mais um pouquinho. A gente vai falar também sobre feminismo e a cena, né? Então, a gente vai adentrar por essas Muita conversas. coisa boa, né, por aí. Tem muita gente no SESC com muita experiência para compartilhar, né? Os professores todos. Então, deixa eu só ler formalmente o mini currículo de Adriana, que eu pedi, me manda um mini currículo. A Adriana colocou o seguinte: Adriana Badazil, professora de teatro do SESC há 10 anos, formada em artes cênicas pela UFPE, com especialização em iluminação cênica pela USP, Funarte, São Paulo, e em mediação cultural pela UFPE. Atualmente pesquisa teatro de formas animadas. Adriana, para a gente começar essa conversa, então, me conta um pouquinho do que é que tu faz no Sesc Casa Amarela, como é que é, quais são as turmas que tu trabalha. Fala um pouquinho dessa tua labuta lá no Sesc de Casa Amarela. É uma labuta, mas é uma labuta boa, né? Lá em Casa Amarela eu estou há 10 anos, trabalhando lá. Então, lá eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos, sendo que os adultos eles se dividem em iniciação e avançado. Lá em Casa Amarela a gente não tem o CIT, né? A gente, na verdade, o CIT, muita gente que é de Casa Amarela é que vai para o CIT. Depois o É, Rodrigo fala o que é o CIT. já recebi vários ex-alunos seus por lá. Exatamente, exatamente. Então, uma característica que tem em Casa Amarela, como a gente tem criança, adolescente e adultos, então muitas vezes a gente recebe a criança,
a partir de 8 anos, que ficam até completar 12. Com 12, migram para a turma de adolescente. Aí, com 15, vão para a turma de adultos. E, às vezes, só me deixam quando vão para a faculdade. Aí, acontece que, às vezes, eles escolhem fazer teatro na faculdade. Mas eu acho que eu não tenho culpa disso. Mas esse é o trabalho lá que eu desenvolvo, é com esse público. Aham. E que ações você acha que Casa Amarela tem para crianças, para esse público de crianças, especificamente? Eu fiz uma colinha aqui, lá a gente atende bastante, e, na verdade eu nem sabia que eu nem me dava conta quanto a gente trabalha com crianças e adolescentes, né? Então eu fiz um resuminho aqui e vi que é muita coisa. A gente tem um projeto chamado Práticas Musicais, onde trabalha violão para adolescentes e o coral para criança, onde o SESC ele vai para fora, para comunidades e trabalha com um público externo. No caso do coral, tem uma escola específica e no caso de violão, são os adolescentes da escola que vêm para o SESC. A gente tem musicalização infantil, a gente tem pintura para criança, a gente tem o Baby Class, que é a introdução das crianças na dança, no balé. Tem o grupo de jovens, que é um grupo que é da assistente social, o pessoal do setor de grupos, mas que é voltado para os adolescentes do entorno de Casa Amarela. Teatro para criança, tem natação para criança e ações de recreação também voltado para o público infantil. Então, a gente desenvolve muita coisa lá em Casa Amarela para esse público. Lá em Santa Amaro, eu também tenho um bocadinho de turmas, feito tu, né? Mas turmas para criança, eu só tenho há 3 anos. A gente vem desenvolvendo ações. O teatro do Sesc Santa Amaro, ele já existia desde os anos 80, mas agora em 2010 ele passou por uma reformulação, né? Por uma reforma estrutural. E aí ele recebeu o nome de Teatro Marco Camarote. Nessa proposição dele receber essa homenagem ao professor Marco Camarote, a gente voltou muitas ações para esse público, né? Foi nosso primeiro público-alvo, assim, quando a gente pensou em teatro para infância e juventude. Lá a gente a gente começou muito focado em pautas no teatro para criança, para espetáculos para criança. A gente passou um tempo com o núcleo de pesquisa em teatro para criança com artistas da cidade, a gente se reunia regularmente e tentava pensar possibilidades, discutir, debater esse tema que é tão precioso e que é tão delicado também. E às vezes sofre alguns preconceitos dentro do teatro, né? Tem muita gente que não gosta de fazer teatro para criança. Uhum. Ou acha que é mais fácil, ou acha que é menor, ou acha que é coisa para início de carreira, né? Exatamente. E não vê o quanto é sério, né? Eu fui aluno de Camarote, e Camarote, o primeiro ponto que ele tocava era isso, assim, de atores que achavam que era melhor começar pelo teatro para criança, porque seria mais fácil fazer, e foi completamente falsa essa informação, né? Criança é muito verdadeira, então você, enquanto ator, você tem que ser muito verdadeiro. Não, é um da carreira de ator, assim, eu acho que é um dos públicos, inclusive, mais difícil, é o público infantil, porque para eles ainda tudo é muito verdadeiro, né? Então, eu tenho alguns relatos de alguns atores que, por exemplo, fizeram João e Maria, e na hora que a bruxa ia cair no caldeirão, a criança correu e tirou a bruxa, porque ela se identificou com a bruxa. E aí, como é que a história continua? Na época de faculdade, a gente tinha um grupo liderado por professora Isabel Concessa, e a gente tinha um dragão que aparecia em cena, era um espetáculo de teatro de formas animadas e humano, era mesclado. E muitas vezes as crianças invadiram o palco. Tinha uma cena que tinha uma escola, os atores formavam escola e jogavam bola de papel na professora. Só que às vezes essa bola de papel caía na plateia. E as crianças não paravam. Daí a professora a atriz tinha que dizer assim, parem,
parem de jogar as bolinhas para fora. Porque para eles tudo é muito real, né? Aham. Eu tenho. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma experiência que eu vivenciei com Pássaros dos Sonhos, né? Mas eu lembro que teve uma fala de uma menina que assistiu e que depois a mãe dela me contou. E aí eu voltei para o grupo e disse: gente, a gente precisa mudar, pelo menos botar uma falazinha que seja nesse momento do espetáculo. Porque o público da criança compra aquela história e acredita, né, no que a gente está contando. Aí, vê, antes da gente partir para as nossas partilhas de experiência, deixa eu também falar o que a gente faz em Santa Mara, né? A gente tem uma turma de teatro para crianças, né? E essa turma que a gente tem trabalhado com uma turma de 8 a 12 anos. Esse ano a gente começou a terceira turma que eu trabalho com eles, e aí hoje eu vou partilhar a experiência do primeiro ano que eu trabalhei, que a gente criou um trabalho que se chamava O Menino que Virou Pássaro. Lá nós temos também o grupo Jovens em Cena, e eu fiz feito tudo, eu tenho uma colinha aqui, eu estou filando. O grupo Jovens em Cena trabalha com os jovens da comunidade de Santa Amaro. Temos os cursos de teatro, que eles trabalham a partir dos 14 anos, com adolescentes, adultos. Então, a juventude acaba entrando, os adolescentes acabam entrando nessa ação maior. A gente tem também, no âmbito de música, o grupo de choro, que aí o grupo de choro desenvolve ações musicais. Em artes visuais, a gente está também com o grupo Artefato, né, com Patrícia na frente, Patrícia que está aqui assistindo a gente hoje. Né? E, além da mostra Marco Camarotes, que a gente vem realizando anualmente, reunindo espetáculos, ações formativas, discussões sobre teatro, oficinas, também de um tempinho para cá a gente tem oferecido o Trela, experiências artísticas para a criança. Então a gente O oferece nome é ótimo, né? é, e aí o Trela, a gente já teve oficinas de performance para criança, oficina de artes visuais, oficina de mágica. Então a gente vai propondo vivências artísticas. A gente já teve uma oficina sobre ancestralidade com Marconi Risco. Então, muita coisa a gente faz para as crianças nesse período, né? E uma coisa que eu achei interessante quando eu vi a programação do Trela foi a faixa etária, que vocês pegam bem pequenininhos. Sim, sim. Eu estou por É, dentro do Trela. porque nos cursos a gente tem conseguido dar conta, e aí eu brinco, mas é verdade, eu dou aula de 8 a 80 lá no Sesc Santa Amaro. Eu tenho a turma de criança, tenho os adolescentes dos cursos de iniciação avançado, o curso de interpretação para teatro e a Eu estou por terceira. aí também, vice. Eu estou por aí também. Mas tem uma faixa etária abaixo disso que a gente ainda não conseguiu abarcar com regularidade. Mas no Trello a gente já fez cursos de dança para bebês, de música, aliás, de música para bebês, de dança para crianças mais novas. Então a gente vai tentando contemplar essas outras faixas etárias dentro da infância, né? Porque tu falando agora, tu bem lembra que a gente pensar a infância como um bloco só é até É, risco, né? A gente sabe que tem faixas que dentro dessa faixa da infância tem fases bem distintas que as crianças estão passando, né? De amadurecimento, de crescimento. E aí eu acho que trabalhar para a criança, às vezes quando a gente limita, olha, a gente é de 8 a 12 anos, é porque essa é uma faixa etária que tem especificidades, né? Tem momentos de descobertas. A gente estava conversando mais cedo, eu e a Adriana, e ela falou de uma proposta de uma das alunas sim, ó, a Ilma está lembrando aqui que a gente fez o Trello nas creches. Nessa última edição, a gente foi para algumas creches da rede municipal de ensino de Recife e a gente levou oficinas para lá também. É bem lembrado. É para crianças de 0 a 6 anos. gente, que massa. Isso. A gente também já fez, levando espetáculos e outras ações também para creches. Bem lembrado. Mas como eu falava, tu me contou a história de uma aluna tua que propôs um espetáculo que era a Salamandra e o Giral, que A falava dela salamandra se transformando numa salamandra.
Ela tá E, aí, eu vi que ela acabou de entrar, Raíssa ah, Lawrence. que ótimo. Hoje é E, adulta, mas na época era bem pivetinha e ah, chegou para mim e fez assim: Olha, eu já tenho a peça que a gente vai fazer na turma. Aí eu disse: Aonde? Achei que ela tinha encontrado algum livro, alguma coisa, fez dentro da minha cabeça. Eu fiz, ok, então vamos pôr para fora. E aí começamos o processo. Foi na turma de criança, faz muito tempo. Eu não vou lembrar o ano, porque como a gente estava conversando antes, né, eu fiz um levantamento agora e descobri que eu já fiz 38 montagens com as turmas de criança e adolescente. Olha ela aí, uau. dizendo aqui. Mas tem algumas que marcam a gente que a gente vai levar, né? Então, a Salamandra no geral foi um processo que foi bem massa, assim, porque Raíssa chegou para mim bem pequena, e aí eu digo que eu não dou aula de teatro para criança, né? Eu tenho aula de teatro com crianças, porque quem dá aula, na verdade, são elas. E aí, essa foi uma dessas situações. Ela chegou e contou a história, e a turma inteira gostou. Então, a gente começou, ela trazia, às vezes, um papel, parece que eu estou vendo na minha frente a letra dela agora. Ela trazia rabiscos, aí ela fazia, fiz no recreio. Aí ela me entregava e eu organizava, digitava. Então a gente foi escrevendo junto, mas a dramaturgia foi toda dela. Assim, eu só fui a pessoa que foi organizando, e claro, a turma colaborava e sugeria, dava sugestões de coisas, mas ela já chegou com a história toda montada. E aí, no final, a gente montou o espetáculo. Tinha uma salamandra, uma menina que se transformava numa salamandra, e aí sumia, desaparecia, e aí as irmãs iam atrás dela. Tinha toda uma história assim de aventura e tal, e aí tinha uma salamandra que ia surgir no meio do palco, enorme. E salamandra, que você pensa assim, meu Deus, uma criança vai saber o que é uma salamandra, né? Não é uma cobra, não é um dragão, não é, é uma salamandra. E aí, e a- mas aí foi. A gente conseguiu construir, inclusive, com. Eu lembro que a gente fez com aquelas esteiras, sabe aquelas esteiras de palha que usa Sim. muito no São João? Então, o corpinho dela era daquilo, e a cabeça fui eu que fui fazendo com também com corda. A gente tracei tudo e montei uma cabeça. E enfim, a gente fez uma salamandra, onde a menina ficava dentro, assim, feito um bumbo meu boi, e rolou, e foi sucesso. A salamandra no geral. Eu tenho o texto até hoje, guardo com muito. Eu guardo todos os textos, Ah, com muito carinho, assim, todos os textos que eu já montei. que ótimo, que ótimo. Com a minha turma de crianças, eu não. A gente não chegou a ter o texto escrito. A gente foi criando juntos e experimentando juntos, né? E aí eu trouxe para compartilhar hoje duas experiências. Uma com a turma de jovens e adultos fazendo teatro para criança, e a outra é das crianças fazendo teatro para crianças, né? E aí é curioso, é como tu falou, assim, a gente que aprende um bocadinho com eles, assim. Tem soluções de cenas que eles tiram de letra e que a gente Que um coloca. adulto não tiraria e não resolveria tão fácil. Não, pois é, tem soluções de cena que eu olhava para os meninos e digo, gente, como a gente nunca Que pensou tapa nisso? na cara, né? E é criativo quando eles resolvem. Quando E eles a gente resolvem. era assim, mas em algum momento Ana Elizabeth está falando aqui, ó, quando a criatividade da criança tem espaço, vai só embora quando eles criam. Eles botam a gente no bolso. E tu já trabalhou também com adultos fazendo para criança, né? Com jovens fazendo para criança. Que diferenças tu percebe nessas duas, da criança fazendo a peça para criança e do adulto fazendo para criança? Que coisas tu sente mais divergentes assim? eu acho que com a criança as coisas fluem mais naturalmente.
Se elas precisam, por exemplo, interpretar uma criança, elas interpretam uma criança. Se elas precisam fazer um adulto, elas encaram como um ator também a criação do papel. Já com o adulto, a gente tem que ter mais um pouquinho de cuidado, porque eles vão para o clichê. Eles caminham muitas vezes para o clichê. Então, se Entendi. eles precisam fazer uma criança, eles vão para coisa bem infantil, a voz. Então, é todo um outro cuidado que a gente tem que ter, todo um outro olhar nessa coisa da construção desse personagem. E a criatividade, as soluções, porque você chega para as crianças e faz assim, como é que a gente vai... Eu montei... Então, eu montei... As minhas crianças cismaram que queriam montar Romeu e Julieta. E aí, de Shakespeare. E aí eu cheguei e fiz, então, gente, Romeu e Julieta é uma peça um pouco pesada, assim, se for olhar, tem a questão romântica e tal, mas acontecem, no final, a história termina meio triste e com dois suicídios. Então, duas pessoas se matam no final e talvez não ficasse muito legal vocês fazerem isso. Não, mas a gente não quer falar sobre isso. E se tivesse dado certo? E se o padre tivesse entregado a carta e aí o plano deles tivesse dado certo? O que teria acontecido? Aí eu fiquei pensando, então, o que teria acontecido? Não sei. Eu nunca pensei sobre isso. Aí foi quando eles disseram, então a gente quer montar assim. A gente quer montar Romeu e Julieta que deu certo. Eu não sei como Shakespeare resolveu isso de lá de onde ele está, mas os crianças resolveram assim. Então, se eu provavelmente tivesse levado isso para um adulto, eles iam ficar num dilema. Então, vamos tentar mudar aqui para não deixar esse impacto do suicídio, da morte, de não sei o que lá. E as crianças resolveram assim. Então, essas soluções de cena, porque está muito próximo do brincar, sabe, Rô? É, Então, eles estão muito nesse lugar. Então, eles trazem isso para a gente, sabe? A gente já perdeu. Infelizmente, a gente volta lá, mas a gente já perdeu. E aí, isso está muito próximo. E o teatro, ele é uma grande brincadeira, sabe? E a criança, ela lá tem esse espaço todinho para botar a mente para fluir. E muitas vezes, aham. quando vai crescendo, isso vai sendo podado, e aí, claro que isso repercute também na forma como se interpreta. Esse ponto da brincadeira que tu falou me lembrou também do quando eu estava trabalhando com o menino que virou pássaro. é, Eles foram a gente tinha um mote inicial que era o menino se transformou em pássaro. Aí a partir desse mote eu fui perguntando, né? Como é que esse menino virou pássaro? O que, que aconteceu com ele? Então a gente passou um tempo nas aulas que a cada aula a gente ia criando mais um pedacinho da história. E tinha um momento final, assim, que o menino que virou pássaro estava batalhando para ele voltar a ser criança, para voltar a ser um ser humano, e ele ia enfrentar os vilões, todos os vilões que eles encontraram ao longo do caminho. E eles sugeriram ter uma briga no final. Né? E aí eu comecei a conversar sobre isso, sobre a violência, se era interessante, a gente fazer uma cena com violência e tudo mais. E aí um deles deu a ideia, já sei, a gente pode fazer um desafio de dança. Aí eu digo, como é que vai ser isso? Quem é que vai ganhar, então? Aí eles fizeram um desafio de dança, o menino trouxe, eu digo, qual vai ser a música? Aí o menino trouxe Michael Jackson. Aí eu digo, nossa, eles têm a referência de Michael Jackson. E aí, no desafio de dança, nem era quem dançava mais bonito nem nada. O menino que tinha virado pássaro cansava. Ele cansou, porque ele já tinha passado a jornada inteira muito grande. Então ele já estava cansado e quando ele dançou, cansou, perdeu, né? Aí os vilões todos comemoraram, porque os vilões ganharam do menino que virou pássaro. Né? E aí Gente, eles. é maravilhoso, porque aí nem vai para a questão do belo, tá vendo? Todo o preconceito é anulado, é zerado, total, né? É Sim. fantástico. Por isso que É, eu digo, a gente
tem um privilégio de ter as crianças, porque a gente aprende com elas, aí depois a gente leva para os adultos, para experimentar. Eita, tu me fez pensar numa coisa agora, assim. Porque, de certa forma, tu acaba sendo muito sortuda porque tu trabalha ao mesmo tempo com as duas faixas etárias, né? A minha vivência, eu primeiro trabalhei com a galera mais velha fazendo teatro para criança, e aí a gente se debruçou muito em tentar descobrir os caminhos para isso. Eu passei um tempo com o coletivo de teatro Domínio Público. Nós fizemos 3 montagens. A Menina que Buscava o Sol, que é um texto que eu sou encantado, de Maria Helena Kiner. É um texto maravilhoso que conta a história da menina que está querendo se encontrar no mundo, está querendo buscar o sol para descobrir qual é a cor dela. E aí ela vai passando por uma série de ela inicia uma jornada onde ela vai se encontrar. E é lindo, é de uma poesia que a Maria Helena Kiner traz e trata de questões que atingem o público de todas as idades de formas diversas. Assim. Cada idade vai fazer leitura diferente daquele trabalho. Depois eu vivenciei com um grupo o Pássaros dos Sonhos, que foi outra experiência maravilhosa. Assim, e até hoje a gente tem muita saudade do Pássaros dos Sonhos. E depois eu fiz uma montagem a partir do texto de Luiz Felipe Botelho, que foi o Segredo da Arca de Trancoso, não, eu adoro. Os Três Coroados. E Eu já também montei o Segredo da Arca Trancoso, com eu criança montei, e depois com adolescente. eu trabalhei com uma turma de avançado, com a Arca de Trancoso. Mas os Três Coroados, eu acabo fechando, de uma certa forma, essa trilogia para criança nesse momento que eu estava com domínio público, né? E aí, por outras demandas, uma boa parte do domínio público foi para o sítio, então o grupo se saiu porque não tinha mais grupo, aí depois Samuel está retomando e está indo por um outro caminho. Não tem essa pegada de teatro para criança. E agora eu tenho trabalhado com criança, fazendo teatro com elas e para elas, né? Nos Pássaros dos Sonhos, a gente tinha... Eu vou falar um pouco mais dos pássaros, não desmerecendo os outros, mas eu quis trazer porque foi um trabalho que a gente abordou a morte. Né? Foi como a gente ia falar sobre a morte para crianças. E foi um processo de construção coletiva, que foi muito bonito. Todo mundo que viveu tem uma saudade muito grande. Eu vou ler aqui um depoimento de Crotia, Annalise Crotia. Ela era minha aluna na época. Ela tinha participado de cursos de iniciação. Como tu falou, né, que o pessoal vai crescendo junto. Crotia fez Quase comigo isso. iniciação. Avançado. A gente fez o domínio público com esse pessoal que ficava. Ela fez mais no avançado. Aí Aí depois ela depois fez esse povo vai para teatro e a gente não sabe o que é. sabe por quê? Né? Crotia agora foi fazer faculdade de artes cênicas, voltou para o SESC como professora convidada por nós para dar aula no sítio. E aí ela, lá no domínio público, quando a gente estava em processo do Pássaros dos Sonhos, a gente estava querendo construir algo juntos, independente, não queríamos partir de um texto, a gente queria que algo brotasse dali. A gente não estava encontrando algo tão forte em textos que a gente vinha lendo. A gente tinha passado um ano anterior lendo muita coisa, mas não estava dizendo, sabe? E aí, Crotia chegou com a história dos Pássaros dos Sonhos, que ela escreveu uma vez na janela, na varanda da casa dela, ao ouvir aquele mensageiro dos ventos. E ela escreveu e eu digo, pronto, é a partir daqui. Deixa eu contar um pouquinho, deixa eu ler o depoimento que ela coloca. E aí sim, eu convidei ela para ser co-diretora, a gente chama de CRO-diretora, e eu brinco também que eu lancei tendência no teatro pernambucano, porque hoje o Crotia está aí dirigindo um monte de coisas. Assim. Eu digo, tá, fui o primeiro a botar ela para dirigir o trabalho, eu tenho muito orgulho Eu disso. descobri esse talento. E ela é maravilhosa, ela está aqui assistindo a gente hoje, eu rasguei Tá, muito eu tô cedo. vendo. Marília está aqui também, muito carinho por Passagens dos Sonhos. Marília também contribuiu muito. E foi engraçado, porque Marília, a gente fez um laboratório para descobrir os pássaros e Marília estava o tempo inteiro. Eu não estou conseguindo encontrar meu pássaro. Não estou encontrando meu pássaro. E isso, antes de Marília chegar e dizer isso para a gente, eu e Croto já tinha trocado umas ideias, dizendo,
Marília pode fazer a menina. Porque Pássaros dos Sonhos era a história de uma menina que ela não estava conseguindo dormir porque ela estava tendo muito pesadelo. E a gente percebe, aos poucos, que o pesadelo dela está ligado à preocupação dela com a avó, porque ela está vendo a avó muito doente e a avó definhando. E aí ela vai aos poucos tentando trabalhar essa perda da avó, que ela sente que a avó está indo. Então, num dos sonhos que a avó vem, conta para as meninas que existiam pássaros que contam sonhos, os pássaros aparecem no sonho da Nina, e num desses sonhos da Nina, eles contam um conto, que é um conto popular conhecido, que é O Imperador e o Rouxinol. E nesse Imperador e o Rouxinol se fala do desapego, do deixar a pessoa livre para a pessoa seguir o caminho dela. No caso, o Rouxinol seguiu o caminho dele, né? E aí, quando a menina volta desse sonho, ela percebe a importância de desapegar e de deixar seguir, porque é do ciclo natural. Então, ela, ela, ela compreende ali naquele sonho, mas isso não ficava de forma tão evidente, ficava um pouco subjetivo isso. Ela deixava seguir. No sonho, quando a gente estava contando, a gente fazia uma brincadeira de ator-narrador. Então, todos os pássaros viviam os personagens que eles contavam no sonho, e na hora que o pássaro dizia que precisava ir embora, precisava deixar seguir livre, era Marília que ia e ela elaborava. É como se a menina elaborasse naquele sonho os sentimentos que ela estava tendo, que estavam confusos. E quando ela voltava, quando ela acordava, a avó dela já não estava mais lá. Ela procurava a avó, não encontrava. Aí ela retomava para um culto que a avó começou dizendo e a avó aparecia de novo como pássaro, né? Então, Ai, que lindo. isso de ser morte, isso de falar sobre a morte, Para ficava criança, né? subvertido. Os adultos, eu lembro que no final da primeira temporada, muita gente chegava chorando pra gente e contava, ai, a minha avózinha fazia isso. Muita gente partilhava. Eu penso até que talvez eu tenha trabalhado isso muito até para eu trabalhar a minha relação da perda da minha avó, sabe? Talvez tenha passado por aí. E quando a gente abria para os debates, as crianças sempre perguntavam: a avó morreu? Sempre perguntavam. Não tinha um debate que as crianças não perguntavam. E uma vez, a gente geralmente perguntava para elas: e aí, o que você acha que aconteceu? E elas ficavam: eu acho que a avó morreu. A gente ia conversando a partir dessas impressões que as crianças tinham, sabe, nos debates. E aí, para a gente foi muito gostoso trabalhar e muito delicado, porque a gente sabia que a gente estava falando do amor, era o ponto principal. Quando a gente disse, queremos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o amor, mas como? Que tipo de amor? Né? E essa perda de deixar a avó seguir, para a gente foi delicado. Mas deixa eu ler o que o Crotia falou, porque eu estou prometendo isso. Olha, mas antes de tu ler, rapidinho. O espetáculo Tu inteiro. pensa em montar com crianças? Como é? Tu pensa em montar ele com crianças? Eu já Porque esse pensei. era adulto para criança, né? Era. Mas ainda não tive a chance. Ó, deixa eu ler o que o Crotia falou. Se tu não montar, eu monto. Ah, tá bom. Ó, Os Pássaros dos Sonhos para mim foi bem especial, porque foi a primeira vez em que pude me exercitar nesse lugar de co-encenadora. De um espetáculo em um contexto de grupo de teatro. Acendeu uma centelha também para a arte e educação. E a partir daí fui para a licenciatura em teatro. Por ser também uma construção coletiva com o grupo, tudo o que fizemos durante esse processo me dava também a sensação de ser muito nosso. Eram nossas palavras, nossas músicas, nossos tudo, né? Nossa reticência de autor. Isso foi muito prazeroso. Acredito que para todos os participantes, e por isso celebramos tanto esse trabalho. Né? Ele era muito lindo. A gente tinha no elenco Marília Linhares, que está aqui, Alice Crotia, que também está passando por aqui, Amanda Pegado, Ludmila Pessoa, Alexandre Peixoto, Gera Monteiro, e na época eu convidei Estela Lopes, que era aluna minha do Barbaridade, para fazer essa avó. E como as coisas do universo vão casando, né? A gente começou com a história dos pássaros e tudo mais, e nos improvisos, a gente pediu para a Estela contar uma história para a Nina dormir. Pediu para contar uma história dela para a Nina dormir. E aí a Estela contou que quando ela era criança,
a avó dela, a mãe dela, contava para ela, falava para ela, né, vá dar um recado, não sei aonde, e volte logo. Quando voltar, eu vou cuspir no chão e quero. Eu vou cuspir no chão e não pode estar seco. Então ela tinha essa história. E ela contava também que ela ficava vendo os beija-flores quando ela era criança, e ela dizia que pensava mais ou menos assim: Meu Deus do céu, que maldade do nosso Senhor! Fez esses passarinhos sem pés, por isso que eles ficam voando tanto. Se eles pararem, será que eles caem? Era algo mais ou menos assim. Então, isso a gente jamais teria escrito sozinho. E aí, quando a Estela traz isso, a gente coloca ela contando isso para a gente na cena e é, ela soluciona de alguma forma. Quando ela vira pássaro, ela vira um beija-flor. Né? Ela falou dos pássaros dos sonhos e aí ela volta com um beija-flor no final. Né? Era lindo. Eu morro de saudade desse espetáculo. Olha, eu só sei que se tu não montar ele com criança, eu monto. Eu acho que eu vou pegar esse desafio. Então a gente pode ver aí uma montagem coletiva, né, não? Olha aí, olha aí, o desafio está lançado. Rita está aqui assistindo. Rita, coloca a gente para trabalhar junto para fazer isso. Oh, mas me conta mais, então, alguma história, alguma experiência tua. E aí daqui a pouco eu falo mais detalhado do menino que virou pássaro. Porque aí a gente pode falar, ilustrar melhor essa diferença, né? De quando é a criança criando, né? Do que é que eles trazem de diferente. Na verdade, agora queria puxar um pouquinho a brasa para os meus adolescentes, que Hum. são acima de 12, que tem eu separei duas experiências dessas muitas. Tem muita coisa que me marcou na turma de adolescente. É a minha turma que eu mais. A gente não consegue montar um texto só por semestre, vamos dizer assim. Porque a gente sempre está fazendo muita coisa, eles pesquisam coisas, eles vêm outros dias. A gente sempre cenas curtas, contação. Então, eles são as pessoas que eu mais exploro todas as áreas que as artes cênicas abrangem. Assim. Então, muita coisa. A gente já trabalhou teatro de objeto, a gente já experimentou muitas coisas. Inclusive montagem de teatro grego, assim, teatro grego mesmo, assim, textos bem. E eles encaram. Mas uma das coisas que me marcou foram duas montagens, assim, que marcou mais, assim, que foi o Amor Tiziano e Isabela, que foi quando a gente trabalhou Comédia dell'arte, eu trabalhei com eles, e aí foi o processo todo, foi coletivo, de construção de texto, deles entender toda a estrutura da Comédia dell'arte, foi criado totalmente em cima de improvisos, de jogos, e aí a gente foi criando o roteiro, tinha um roteiro de ações, nunca teve texto, o texto era o roteiro das ações que iam sendo criadas. A máscara, deles entender a questão da máscara, de cada personagem, de toda essa. Os Inamorati, né, que é o centro da comédia dell'arte, é basicamente um casal apaixonado que querem ficar junto, mas que não podem ter uma coisa que impede eles de ficar junto, que geralmente são os patrones, o vilão que não consegue, e aí os empregados, os personagens que sempre fazem os empregados, que é o Pierrot, a Arlequina, ajudam esse casal a ficar junto e eles no final ficam juntos. Basicamente, a estrutura da comédia dell'arte é essa. Aí, e os personagens que tem, né? E aí eles entenderam a questão da máscara, então a gente foi para a oficina fazer máscara, construir o texto, construir personagem. Então foi um processo bem lindo, assim, bem rico para mim e para eles também, porque eu olhava para aquilo e fazia assim, gente, eles entenderam completamente a comédia dell'arte, assim. E aí foi um texto que para mim foi muito bom, e me marcou muito, assim, fiquei bem realizada enquanto professora naquele processo. E o outro é Tribobocite, porque se eu não falar,
Uma galera me mata. Tribobó City marcou o Sesc de Casa Amarela, na verdade, porque Tribobó é um texto de Maria Clara Machado, não é um dos textos dela mais famosos, e aí ele é um faroeste que se passa no Rio de Janeiro. É uma comédia, assim, rasgada, de você rir muito, assim, e são o personagem principal, que é o mocinho, né? O mocinho da história se chama Mocinho, o nome dele é Mocinho. E aí é bem característico, assim, tudo é muito cômico nesse texto. E aí ele tinha algumas músicas, a galera começou, ai, meu coração, Lorena foi do processo, Lorena fazia ele mexicano, tinha um mexicano, porque era um faroeste. Então tinha que acontecia no Rio de Janeiro, gente, mas era um faroeste. Então eles conseguiram tudo, assim. Era bota que passava, era chapéu de cowboy, era aquelas portinholas de bar, mesa. E aí começou a coisa ficar maior do que o pessoal de teatro. Então comecei a ir para o pessoal de artes visuais para eles construir cenário. Eu comecei a ir para o pessoal de cinema para eles acharem filmes de faroeste para ajudar a galera a construir os personagens, a sotaques, gírias, tudo para eles irem construindo. E em Tribobó tinha músicas. E aí eu lembro de eu baixando a trilha, só que a trilha de 1950, eu acho. E aí, na época, as gravações eram feitas todas juntas, então não tinha como separar a voz do instrumento, enfim, e porque eu queria usar as músicas originais, e aí o pessoal de música teve que regravar todas as músicas. Então eles tiveram que gravar instrumento por instrumento. Levei os alunos para o estúdio. Uma coisa boa lá em Casa Amarela é que a gente tem todo esse aporte, né? A gente tem cinema, tem estúdio, então, e eu utilizo mesmo, assim, tem galeria, e aí eu faço uso de tudo isso para o teatro, né? Porque o teatro, ele é uma mistura, a gente consegue abarcar todas essas outras linguagens e necessita delas, né, como aporte. E aí a minha turma foi para estúdio, gravou as músicas, aí depois a professora de dança teve que vir coreografar essas músicas, eles dançavam, eles cantavam, eles interpretavam. E aí foi uma festa, assim. Eu lembro que quando a gente se apresentou, quase todo mundo do SESC de Casa Amarela veio assistir porque tinham participado do processo. Foi um processo que não ficou apenas na minha turma de adolescentes, tomou conta do SESC de Casa Amarela. Até hoje, as pessoas passam por mim e aí faz assim, Tribobó tem ouro, que era como a música começava. Tribobó tem ouro, Tribobó, borogodó. E aí foi lindo, foi um processo muito lindo, assim, eu ver as minhas crianças grandes construindo, pensando aquilo, assim, chegavam para mim com as que eles têm essa coisa ainda, eles são muito próximos da infância. Então, eu lembro, Lorena tá falando aí, ela chegou para mim e no final, ele mexicano mostrava um abdômen de tanquinho. E aí Lorena não tinha, obviamente, um abdômen malhado de tanquinho. E aí ela resolveu, numa cartolina, ela desenhou um abdômen de tanquinho e ela mostrava assim. Então, muito simples, assim, muito simples. Eu pensei, meu Deus, vou ter que comprar, encomendar um abdômen, não sei o que. Eu disse, não, como a peça tinha essa cor do pé na comédia, então tudo era bem possível, assim. E era muito bom. Tinha tiroteios na peça, mas era tudo na cor da comédia, assim. Foi Ai, ó, eles estão tudo citando. Renato compôs as músicas todas para o espetáculo. Foi muito lindo o processo. Eu lembrei que disso da gente sair transbordando do teatro, né, para o resto de tudo que tem no SESC. Nos Pássaros dos Sonhos, a gente tinha como professor de música Alex Sobreira, e aí ele ensinou o elenco a tocar, o elenco tocava alguma coisa mínima, mas a gente conseguiu fazer música ao vivo, né, e a gente compôs junto com ele as músicas. E no Menino que Virou Pássaro,
em uma parte bem decisiva da encenação da gente, que estava tendo uma exposição na galeria de lá do Sesc, que era a exposição de Java Araújo. Sereia é mulher e a outra metade é o que ela quiser. Então, a gente levou as crianças para lá, a gente fez uma mediação com Thaisa, que foi nossa estagiária, Thaisa Alsuba, fez uma mediação com eles, e a partir daquela experiência, entrou sereia na história também. Nem ia ter sereia na nossa história, mas depois daquilo ali, passou a ter sereia. Né? O menino que virou pássaro surgiu um primo meu, há muito tempo atrás, quando ele era criança, fez uma oficina com Andresa Nóbrega lá no Sesc. E aí ele meio que criou essa história de um menino que virava pássaro, que tentava voltar a ser humano e não conseguia. E aí, olha, João que está aqui, João é um dos meus alunos, João Gabriel, ele é um dos meninos que vira da cena do menino que virou pássaro. E era uma delícia fazer esse trabalho. É, inclusive, João era o Senhor Durão, né, que era o vilão da história, era um dos vilões da história. João, a história do menino que virou pássaro, a partir desse mote que eu tinha, eu fui abordando pelo drama, né? Pela aquela pesquisa da Beatriz Angela Cabral, do drama como método de ensino. E a cada aula a gente fazia um experimento. Então, no primeiro semestre, a gente meio que criou esse universo da cidade. O menino vivia numa ilha, era ano de eleição. Então, a gente fez uma eleição para escolher o nome da ilha, sabe? E a gente fez debates. A gente fez um debate para escolher o nome da ilha, como se estivéssemos fazendo uma eleição presidencial mesmo, assim, com debate, com réplica, tréplica e tudo mais. Então a gente vivenciou coisas. Eu entrava como ator, como professor personagem. Eu fazia o ancião Pedro. O ancião chegava, porque eu era bem mais velho, eles dizem que eu nascia 10 mil anos atrás. E aí eu fui conduzindo as histórias. E aí no segundo semestre, quando a gente já tinha esse universo meio que construído por eles, dessa ilha, da ilha que eles viviam, da outra ilha que era próximo, a gente foi contando a história. E a gente não escreveu um texto, mas a gente ia experimentando as situações. E aí a gente ia repetindo. Depois do ensaio, quando acabava o ensaio, eu digo, gente, isso ficou legal, repete aquilo outro. Tinha uma cena que era engraçada, que a história era o seguinte: o menino fugia da escola, ele chegava na escola achando que era um dia de vestido de chapéu, e quando ele chegava lá, descobria que era dia de prova. E como ele não tinha estudado, ele resolvia fugir da escola. Aí, ele se fantasiava, ele e a amiga se fantasiavam dos pais deles, falavam com o diretor liberava, porque eles diziam que os meninos estavam doentes. Aí eles pulavam o muro da escola e iam para a mata. Quando chegava na mata, que eles estavam lanchando, eles caíam no barranco, o menino caía no barranco, caía na lagoa. E na lagoa ele virava pássaro. Depois que ele virava pássaro, a amiga não reconhecia ele e ele saía voando até outra ilha, encontrava pássaros revoando também. E aí os pássaros contavam para ele um pouquinho de como ele podia voltar a ser humano e ele tinha que passar pelos desafios. Então, chegou um momento que a cada aula eu digo, gente, esse desafio de hoje, como é que é? Aí surgiu o Lobo Mau, surgiu o senhor Durão e Sanas, o seu assistente, que viviam dentro de uma caverna. Surgiram as sereias. E no final, todos os... João está falando aqui, tio, lembra do Improvisa. É justamente o que eu ia falar, João. No final, eles encontravam todos os vilões, tinha o desafio da dança, o menino perdia, mas os vilões faziam uma assembleia entre eles, tentavam descobrir por que o menino estava triste. E aí o menino contava que precisava voltar a ser humano porque a avó estava preocupada. E aí, na Assembleia, a maioria votava que eles deveriam dar aquela joia para o menino voltar a ser humano. E aí, eles até falavam, mas é democracia. O menino ganhou, tinha um dos vilões que não queria, né? O Lobo Mau dizia, posso comer eles agora? Ele, não, ele vai voltar a ser humano. E aí, ele voltava e reencontrava a avó, né? E a história do Improvisa, que o João está pedindo para lembrar aqui, é que justamente a cada cena, a cada ensaio que a gente fazia, que eles iam criando coisas,
num dos ensaios, aquela cena a cena que os meninos estavam fantasiados de pais e conversavam com o, O conversavam diretor. com o diretor. Num dos dias o diretor disse, mas como é o nome de vocês? E daí ele nunca tinha perguntado. Aí a Nathalie que fazia ficou sem saber, não sei. Aí João, Arthur foi e disse, improvisa. Aí ela repetiu, improvisa. Eu acho que teve uma crise de riso. Aí depois disso, eu disse, ó, coloca de novo, improvisa. E aí, quando a gente passou a repetir, quer dizer, que nome estranho. Aí ela, é porque é o nome italiano. E aí ficou. A mãe do menino passou a ser improvisa porque criou ali, né? Então tem muita solução que a gente, como adulto, não consegue pensar, mas eles resolvem assim no piscar de olhos. Foi João Gabriel que trouxe a cena, a música do Michael Jackson. Eu digo, gente, eles conhecem Michael Jackson. E aí eles dançavam. Eu acho que uma das fotos que eu publiquei no meu Instagram é justamente da cena que o João tá dançando e ele bota um chute assim, ele dá um chute assim para frente. Né? Ele Bem Michael imitava o Michael Jackson. Jackson. João deve ter uns 12. João não deu tempo de crescer, feito os teus, né? Que já está tudo comentando adulto aqui. João tá desde de 2018 com a gente. Então ele participou do Menino que Buscava o Pássaro, do Menino que Virou Pássaro. No ano passado a gente fez um trabalho a partir das histórias dos povos indígenas de Pernambuco também, e aí ele meio que deu a ideia de que o João está com 11, ele respondeu aqui. Ele deu a ideia de que eles podiam ir passando pelas histórias, né, dos povos indígenas, e aí a gente foi construindo também, né? Tem coisas que surgiram nos ensaios nessa última nas histórias dos povos da gente. A gente foi para o Sonora Brasil e a gente foi no ônibus do Sesc Santa Amaro para o Benfica. E aí a gente foi o ônibus na ida e na volta. Mano roubou pão na casa de João. Então, na nossa história, começava com a professora indo fazer uma excursão com os alunos. E aí a gente começava cantando. O ônibus a gente era todo mundo cantando. Mano roubou pão na casa de João. E aí foram coisas criando, assim. De um menino que se perdia na excursão porque ele estava com dor de barriga e foi para o mato, fazer cocô no mato. E aí, quando ele estava gemendo lá, fazendo cocô, aí passa um índio e diz, meu Deus, comadre Florzinha, de novo? Não, por favor, não. E era só o barulho do outro com dor de barriga. E aí a história vai... São coisas que as crianças vão criando que a gente, lamentamos, a gente não consegue pensar essas coisas, mas... Né, tu falando isso, eu lembrei em Romeu e Julieta, quando Julieta tomava o veneno e que ficava lá como morta, aí a menina entrava em cena e fazia assim: "Oh, Julieta está morta." Aí eu dou aula no teatro, né? Então o palco fica embaixo, a cabine em cima, aí eu lá de cima grito: "Não, mas você tem que verificar os batimentos cardíacos dela para dizer que ela está morta." Aí ela, e como é que eu faço isso? Eu disse, pelo pulso. Bem óbvio para mim, né? Aí ela pegou o pulso assim, colocou no ouvido. E aí isso entrou pra cena. Todo mundo começou a rir. E claro, ela entrava em cena, pegava o braço da menina, tava aqui, Julieta está morta. Isso determinava que Julieta tinha morrido, porque ela não ouvia o batimento cardíaco do pulso. Adriana, a conversa está maravilhosa. Nem parece que já passou quase uma hora. Daqui, daqui a poucos minutinhos o Instagram derruba as lives A gente, né? de uma hora. Mas, tem um monte de gente que passou aqui. Evânia Copino, que foi professora lá de Casa Amarela, quando eu fui estagiário. Beijo, Vânia. Um cheiro bem grande, Evânia. A gente vai prosseguir. Na próxima quinta-feira, eu estou conversando sobre teatro e terceira idade com Jéssica Mendes, lá do Sesc Arco Verde. Jéssica faz um trabalho bem massa. E aí a gente vai falar um pouquinho do Barbaridade, que é o trabalho que eu faço com o grupo daqui de Santa Amaro, e ela com o grupo dela, e falar um pouquinho dessa troca. Anne está perguntando, Anne entrou agora, né? Anne Rafaela, Perle. Poxa, ficou gravada? Vai ficar gravada sim.
eu tenho salvado e coloco no meu Instagram. E aí tem uma abazinha que fica salvo lá. Então dá para acompanhar essa conversa, que foi uma delícia a gente falar dessas histórias nossas, né? Dessa experiência, tanto com adultos fazendo teatro para criança, tentando respeitar esse universo e tentando compreender esse universo, como também fazer com criança tem esse lugar da diversão e da renovação para a gente, né? É muita coisa que está chegando agora. Está É, acompanhando aqui. Beijo, Fátima, que entrou. oh, tu queres dar Chubé! Ai, João Gabriel tá falando aqui de Chubé! Chubé, agora que eu entendi, Chubé. Chubé foi um bode que tinha na história. E aí, ele era um bode depressivo, ele era maravilhoso. E tinha uma coisa, a gente começou experimentando, e Danton, que era o menino que fazia o chubé, nesse dos povos indígenas, numa das broncas que tinha, porque não vai dar para lembrar tudo agora, porque eu estou preocupado que a hora vai cair, mas numa das cenas que o bode dava uma bronca no cara, aí o bode falava, reflita. E, gente, isso tem que entrar. O bode, o menino fazendo reflita, feito um bode, dando uma bronca no adulto, né, que ele tinha matado uma vaca, ele tinha sacrificado a vaca porque a vaca tinha caído do penhasco e a vaca iria morrer. E aí o Schubert dava bronca. Reflita no que você fez. E ele era engraçadíssimo porque ele era triste. Ele era pra baixo. Era maravilhoso. E nunca a gente. O que é massa com criança é que eles criam as coisas e a gente só vai colocar na ordem, né? Eu vi uma live, eu acho que do Pedro Wagner, dizendo que o Magilute, a direção ideal para o Magilute é só não atrapalhar muito o que eles estão fazendo. E eu acho que com criança é bem por aí. É bem Não por aí. atrapalha, não. Né? Deixa eles fazerem que eles fazem melhor do que a gente. Oh, antes que caia, dá uma palavrinha final, manda cheiro para a gente. Eu quero agradecer todo. Eu não vou citar nomes do pessoal que entrou aqui, porque corre o risco de eu esquecer alguém, mas todos os meus alunos do SESC Casa Amarela, afinal, né, são as histórias deles que eu estou contando aqui hoje. Sem eles, eu não teria tanta história de vida para contar. Agradecer toda a equipe do SESC, do SESC Casa Amarela, a equipe, o coletivo de cultura, são excelentes profissionais e que geralmente eu aperreio bastante com as minhas peças, eu sei disso, então já peço desculpa também, pessoal. Mas é uma desculpa não muito válida, porque continuarei aperreando. E é isso, agradecer, Rodrigo, pelo convite, e todo mundo, assim, cheiros, foi tudo lindo, eu espero, né? Acho que trocamos muitas coisas aqui, muitas experiências. Daria para começar a noite inteira. Oh, um cheiro para tu. A gente se reencontra em breve. E, pessoal, chega na semana que vem, tem mais, falando sobre teatro e terceira idade. Eu e Jéssica Mendes. Chega para conversar com a gente. Até a próxima. Vou pegar o leque. Sem o leque não. Eita, fechou o leque, gente. Vou fechar o leque e vou fechar a live. Um cheiro para tudinho.